Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. Hoje nós vamos fazer a análise completa, mega detalhada da questão de número 134 do Enem 2020, caderno azul, versão PPL ou segunda aplicação. Meu querido aluno, se você gosta dos vídeos do canal, você gosta das resoluções nessa pegada, algo bem mais detalhado, um trabalho diferenciado, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda pra caramba o trabalho do professor. E quando você compartilha também com seus amigos, você ajuda no crescimento do canal. E quanto mais o canal cresce, logicamente, mais conteúdo eu trago para vocês, beleza? Vamos lá então, galera, sem mais delongas, leitura do enunciado da questão de número 134. A presença de substâncias ricas em enxofre, como a pirita, em áreas de mineração, provoca um dos mais preocupantes impactos causados pela exploração dos recursos naturais da crosta terrestre. Em contato com o oxigênio atmosférico, o sulfeto sofre oxidação em diversas etapas até formar uma solução aquosa conhecida como drenagem ácida de Minas, de acordo com a equação química descrita. E aí vocês estão vendo aqui, galerinha, que ele meio que colocou em forma de equação aquilo que ele narrou no texto. Você tem aqui o sulfeto sofrendo oxidação, reagindo com o oxigênio do ar, na presença de água. Você vai formar aqui um sulfato de ferro e, além do sulfato de ferro, você vai formar também ácido sulfúrico. Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido com uma substância básica de baixa solubilidade em meio aquoso e sem a geração de subproduto danoso ao meio ambiente. Esse processo de intervenção é representado por qual equação química? E aí você tem na sequência uma série de opções aí, todas as alternativas mostrando uma equação química. Antes da gente mergulhar no detalhe da questão em si, eu sempre reforço para vocês aqui, gente, nos vídeos do canal, que a pegada é diferente. Então, se você, meu querido aluno, está só querendo buscar alternativa, resolução da questão, talvez esse não seja o vídeo para você. O objetivo aqui do canal é para os alunos que querem um algo a mais, o cara que quer detalhar a prova do Enem, quer dissecar cada questão, o texto base, as outras formas de cobrança possivelmente que poderiam ocorrer desse assunto. Ele começa falando aqui que você tem várias áreas de mineração, tá? Nessas áreas de mineração, você pode ter um tipo de mineral chamado aqui pirita, tá? A pirita, gente, ela é um tipo de minério de ferro, é um sulfeto de ferro, você pode, a partir dela, extrair ferro. Só que aí o que ele coloca? A presença desse mineral provoca impacto preocupante. Por quê? Uma vez que você vai chegar lá na pirita, que ela está lá presente na rocha, você vai expor ela ao oxigênio atmosférico, beleza? Então ela está lá debaixo do solo, quietinha, tranquila, a natureza fabricou. E aí você vai lá, através da atividade de mineração, você tem que abrir espaço, né, para poder explorar lá o local. E aí quando você abre o espaço, você faz com que a pirita ela entre em contato com o oxigênio da atmosfera e a própria umidade também que está presente na atmosfera. Bom, essa reação, ela é um problema, gente? Sim, ela é um problema ambiental. O próprio texto narrou que o sulfeto sofre oxidação e forma uma solução conhecida como drenagem ácida de Minas. Qual que é o grande perigo, galera, aqui dessa reação? O grande perigo é essa substância aqui, ó, gente, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é danoso ao meio ambiente. Ele é um ácido forte, tem um grau de corrosão. Então, não é legal que você deixe essa solução exposta assim no meio ambiente. E aí, o que o segundo parágrafo do texto ele sugere? Ele sugere uma intervenção. Bom, já que a gente precisa da atividade de mineração, nós precisamos lá buscar esses minerais para fazer diversos
produtos que a gente tem no nosso dia a dia, como evitar esse tipo de problema. E aí ele fala que a intervenção é basicamente neutralizar esse resíduo. Como é que eu sei que é esse resíduo? Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido. Aqui, no produto da reação, você tem um sulfato de ferro, isso aqui é um sal, e um ácido. Então, obviamente que o resíduo que ele está se referindo, resíduo ácido, é o ácido sulfúrico, beleza? Você vai colocar ele para reagir com uma substância básica. Claro, galerinha, a gente está falando aqui de reação de neutralização. Então, se o resíduo é ácido, você vai buscar alguma coisa que tenha caráter básico. Olha um outro detalhe que ele coloca aqui, ó, de baixa solubilidade em água, então uma substância de baixa solubilidade, e que não gere, ó, sem geração de subprodutos danosos ao meio ambiente, sem gerar subproduto danoso ao meio ambiente. Feito isso, você vai analisar aqui as alternativas, tá? Você começa analisando a letra A e vê que a letra A, ela meio que não tem pé nem cabeça. Por quê? Você está colocando aqui cálcio metálico para reagir com água. Mas peraí, cadê o resíduo ácido que eu estou neutralizando ele? Não tem aqui, ó, no reagente da letra A. Então você tem um metal alcalino terroso reagindo com água, produzindo uma base e liberando gás hidrogênio. Cadê a reação entre ácido e base? Ou uma substância de natureza ácida com uma substância de natureza básica? Simplesmente não tem. Então a letra A, de cara, eu eliminaria por causa disso. Na letra B, galera, o que, que nós temos? Na letra B, vou puxar a letra B aqui para a gente analisar juntos. Aqui na letra B, nós temos o CaO, tá? CaO, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, ele está reagindo com o ácido sulfúrico. E isso aqui está produzindo um sal, que é o sulfato de cálcio, mais H2O. Galera, que reação química é essa aqui, tá? É muito comum na química, quando a gente pensa em neutralizar um ácido, a gente, não, vou usar uma base, tá? Ou vou neutralizar uma base, você pensa logo também no ácido. E às vezes o aluno esquece dos óxidos, óxidos ácidos e óxidos básicos. Um tema tão clássico assim na química, gente, que cai com muita frequência, óxidos ácidos e óxidos básicos. O que você tem aqui na letra B, literalmente, é uma reação entre o óxido de cálcio, que é um óxido básico. Esse cara está reagindo com o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e está havendo a produção de um sal, que é sulfato de cálcio, e água. Essa reação aqui, gente, é uma reação de neutralização, só que com o óxido básico em contato com o ácido. Professor, quais são os óxidos básicos? Óxidos de metais da família 1 e 2 da tabela periódica, galerinha. Óxido de metal alcalino e de metal alcalino terroso. Vou citar alguns exemplos para vocês aqui dos mais relevantes. Ó. Nós temos o óxido de sódio, que é o Na2O. Nós temos o óxido de potássio, que é o K2O. Nós temos o óxido de cálcio, tem o óxido de magnésio e outros mais, tá? Esses óxidos aqui, galera, são os principais exemplos de óxidos básicos. São óxidos, lembra que óxidos são compostos binários, tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, são compostos binários e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, sendo que esse óxido ele é de um elemento da família 1 ou da família 2 da tabela periódica. Perdão, galerinha. Só lembrando a vocês que não tem mais esse negócio de família 1A e 2A, tá? Isso é coisa do passado. Família 1A, 2A, é família 1, família 2, ou família dos metais alcalinos e família dos metais alcalino-terrosos. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, galerinha, é que esses óxidos, eles são óxidos iônicos, tá? Eles são substâncias iônicas, eles são dotados de ligação iônica, porque aqui você tem um elemento com alta eletronegatividade e um elemento com baixa eletronegatividade. Aquela regrinha básica do metal ligado a ametal. Não funciona 100% nos casos, mas aqui a gente pode utilizar essa regra tranquilamente.
Pelo fato de serem compostos iônicos, todos os óxidos básicos são sólidos à temperatura ambiente. Ó, detalhe importante, tá? Esses caras, eles são sólidos. Outra coisa que eu preciso te falar também é que esses óxidos básicos, eles podem ser utilizados para neutralizar ácido. Quando você coloca um óxido básico para reagir com ácido, você vai ter a produção de sal e água. Então essa reação é sim uma reação de neutralização, tá? Você tem aqui uma reação de neutralização. Outra coisa que eu preciso te falar é que o óxido básico, ele não é uma base, ele é um óxido. Mas em contato com a água, um óxido básico em contato com a água, ele vai se transformar em uma base, beleza? Essa reação aqui, gente, ela é bastante importante. O óxido básico em contato com a água, ele se transforma numa base. Um exemplo clássico, galera, que você tem disso aqui é o óxido de potássio. O óxido de potássio, que é um sólido iônico, quando ele entra em contato com a água, ele vai formar uma base. A base que tem potássio é o hidróxido de potássio. Ó. Você vai formar uma solução aquosa de KOH. Galera, o óxido de potássio, ele é um óxido que está presente muito em alguns tipos de cinzas, tá? Algumas cinzas, resto de material queimado, alguns tipos de cinzas têm óxido de potássio. Se você pega, por exemplo, umas cinzas e joga na presença de água em solução de fenolftaleína, água com fenolftaleína, a solução ela fica rosa. Isso aí também já foi tema de várias outras questões de vestibulares. Isso acontece por quê? Porque eu preciso que você lembre que a fenolftaleína é um indicador que, em meio fortemente alcalino, ela fica com coloração rosa. Então, se eu pego o óxido de potássio, que está presente ali nas cinzas, e jogo ele em contato com a água, ele vai formar uma base. Se o meu indicador mudar de cor, na presença de uma base, ele vai adquirir aquela coloração característica de pH alcalino. Outra coisa que eu preciso te falar também, claro, que a resposta aqui, gente, eu não tenho mais dúvida que é a letra B, tá? Por que a alternativa é a letra B? Porque você tem um óxido de cálcio, que é uma substância de caráter básico, está reagindo com ácido, está produzindo sal, que é uma substância que não é danosa para o meio ambiente, o sulfato de cálcio, e água, tá? E professor, e o óxido de cálcio ele tem baixa solubilidade em meio aquoso? Sim, galera. O que acontece é o seguinte, quando você pega o óxido de cálcio, até colocar aqui para vocês uma outra reação. Quando você pega o óxido de cálcio e coloca ele na água, ele vai virar uma base. Por qual motivo? Aqui em cima, ó, óxido básico em contato com a água forma uma base, certo? Então, nós vamos formar aqui, meus queridos alunos, uma base de cálcio. A base de cálcio é o hidróxido de cálcio, ó, que é o CaOH2. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui bem bonitinho para vocês anotarem. Alguém está com pressa aí? Não, né? Vocês querem mais detalhes, né? Eu sei, galerinha, eu sei. A galera que assiste meu canal é a galera que não é a galera agoniada, que já quer logo a resposta, quer que o vídeo acabe, a galera quer mais. Quanto mais... Eu acho bacana ver os comentários de vocês. Ó, gente, falando em comentário, eu não consigo responder todos não, tá? É loucura, são vários e vários comentários todo dia. Mas eu garanto para vocês que eu leio, tá? A maioria eu consigo dar o coraçãozinho, mas se eu não der, tenha certeza que eu leio todos os comentários. E a galera pede, vocês pedem muito, professor, pode arrochar no detalhe, pode fazer vídeo longo que a gente gosta, que a gente quer realmente o detalhe. Então, bacana, ó, aqui vocês que mandam, galerinha. Óxido básico em contato com a água, ele vai formar uma base. É essa reação que vocês têm aqui. O óxido de cálcio, ele é conhecido, essa substância é conhecido popularmente com o nome de cal. O nome é cal, cal com L, ó, e a fórmula é cal com O. Sacaram a analogia? Então, óxido de cálcio é conhecido como cal. Claro, gente, óxido de cálcio é um nome técnico, tá? O nome que você vai encontrar essa substância por aí é cal, tá? Existem dois tipos de cal, a cal virgem e a cal hidratada. O óxido de cálcio ele é muito conhecido pelo nome de cal virgem, porque é o óxido de cálcio ainda não entrou em contato com a água. Quando ele entra em contato com a água, ele forma o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é muito conhecido pelo nome de cal hidratada. E a cal hidratada, gente, é aquela tinta de baixo custo
que é muito utilizada para pintar. Como é o nome daquilo da calçada, meu Deus? Aquele canto que tem nas calçadas, né? Eu esqueci o nome daquilo ali, galerinha. Mas você sabe, né, que a beira da calçada, em muitas cidades, é pintada de branco, aquilo ali é pintado com cal. Vocês já viram parques? Na cidade de vocês deve ter isso. Aqui em Manaus tem muito, né? Até porque aqui tem muita árvore, né? Então as árvores, normalmente de praças públicas, de ruas muito movimentadas, elas são pintadas de branco até a metade. Inclusive isso já caiu na prova do Enem, tá? Aquilo ali, gente, é a cal hidratada. Aquela cal serve para dificultar a proliferação de micro-organismos, tá? Então a cal, quando ela é dissolvida na água, no caso a cal hidratada, ela vira uma solução esbranquiçada, que, como eu falei para vocês, ela é utilizada como uma tinta barata, uma tinta de baixo custo. Ainda digo mais, o óxido de cálcio é uma substância que é utilizada no tratamento de água. Vou citar para vocês um exemplo. As águas aqui da região amazônica, gente, elas são águas muito ácidas. Você já deve ter estudado isso provavelmente na geografia, né? São águas ácidas porque a água da chuva cai na floresta e aí ela vem lavando, vem decompondo, vem lavando o material orgânico da decomposição dessas folhas, que são ácidos orgânicos, também chamados de ácidos úmicos. E esses ácidos eles vão acabar se dissolvendo na água do rio. Então a lógica é: a água da chuva cai na floresta, vem lavando aquelas folhas e vem pegando aqueles ácidos e vem drenando para o rio. Por isso que as águas dos nossos rios aqui, elas são águas de natureza ácida. Muitas cidades de vários locais do Brasil têm água fortemente alcalina. Mas quando você vem aqui, por exemplo, para Manaus, para o Amazonas, você vai comprar uma garrafa de água mineral, todas as águas aqui elas são águas ácidas. As fontes aqui de água mineral são águas ácidas também. Só que a água ácida, ela não pega tratamento químico, tá, gente? Inclusive, tem videoaula aqui no canal completa sobre tratamento da água. Se você for maratonar aqui, gente, o canal, você vai encontrar a prova do Enem dada para vocês de presente. Aqui tem tudo. Se você for pesquisar mesmo, tem tudo. Então entra na página principal do canal, vai rolando as playlists aí e se divirta porque tem muito material aqui. Então não vou abordar essa parte de tratamento de água que já tem videoaula completa aqui no canal. Mas a água ácida ela não pega tratamento e o óxido de cálcio ele é uma substância muito utilizada para fazer a pré-alcalinização da água. Então, no caso aqui do tratamento de águas aqui no Amazonas, em particular, essa pré-alcalinização é uma etapa fundamental. Inclusive, eu ia gravar um vídeo lá na estação de tratamento que tem aqui na cidade, mas aí foi a época que a pandemia estourou e acabou que não deu. E aí eu vou ver se eu consigo me organizar para trazer esse material de novo para vocês, uma aula em campo de tratamento de água. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E aí, o óxido de cálcio, então, ele é adicionado na água, você alcaliniza a água, você tira aquele excesso de acidez, e aí você pode entrar com sulfato de alumínio para fazer o processo de coagulação, floculação, que é a etapa de tratamento de água que eu explico na videoaula completa aqui do canal. Então, essa substância ela é utilizada para essas várias finalidades, tá bom, gente? Letra B. O que nós temos aqui na letra C? Na letra C, nós temos carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo um sal, produzindo água e produzindo CO2. Se você for analisar com muito carinho aqui a letra C, quem acompanha essa sequência de aulas aqui do canal, as resoluções detalhadas, vocês vão perceber que essa reação de carbonatos e bicarbonatos, eu já falei de monte aqui para vocês. Já está até enjoado. Eu sei que quem já me acompanha já está enjoado disso aqui. Mas o Enem bateu, vai continuar batendo nessa tecla. Carbonatos e bicarbonatos. O que são carbonatos? Carbonatos, galerinha, são sais que têm o íon carbonato, que é o íon CO3, 2-. Ou bicarbonatos. Bicarbonatos são sais que têm o íon HCO3-. Carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, vão produzir sal, vão produzir água e vão produzir CO2, tá? Essa reação aqui, gente, ela é uma reação, uma espécie de reação de neutralização,
carbonatos e bicarbonatos reagindo com ácido, produzindo sal, água e CO2. Então, assim, na letra C, eu poderia, talvez muitos de vocês tenham marcado inclusive a letra C, tá? Eu poderia, na letra C, considerá-la como resposta correta, porque, assim, presta atenção, o carbonato de cálcio é um sal que ele tem o efeito de neutralizar ácido. Ó, tá havendo aqui uma neutralização. Você produziu sal, água e CO2. No entanto, o enunciado diz, ó, sem a geração de subprodutos danosos ao meio ambiente. CO2, cara que provoca chuva ácida, cara que provoca aquecimento global, não é legal essa reação da letra C, ambientalmente falando. Só por causa disso. Se não fosse esse detalhe ambiental que o Enem tivesse colocado aqui no final do enunciado, você poderia marcar a letra C tranquilamente, porque na letra C você está neutralizando ácido utilizando carbonato. Me permitam falar, galera, um pouquinho para vocês desse carbonato aqui, ó, que é o carbonato de cálcio, tá? Como eu acabei de falar para vocês, esse é um sal que ele tem caráter alcalino, ele consegue neutralizar ácidos. Esse sal aqui, gente, ele está presente na estrutura mineral da casca do ovo, tá? Na casca do ovo você tem carbonato de cálcio, casca do ovo. Casca do ovo, a estrutura mineral dela é feita de carbonato de cálcio, tanto que sua avó, provavelmente sua avó, seu tio, sua tia, enfim, aquele seu parente que gosta de mexer com planta, que gosta, que é uma parada bem legal, ele sabe disso, que ele pega a casca do ovo ali. Minha avó fazia isso, ela pegava a casca do ovo, quando a gente ia fritar ovo, ela dizia, meu neto, não jogue fora não essa casca, deixa aí guardado, que serve para alguma coisa. E ela pegava aquela casca, eu lembro que ela deixava secar ao sol, colocava no pilão, socava, pilava até virar um pozinho, e depois ela jogava nas plantas, e a vovó dizia que aquilo ali deixava a planta bonita. E é verdade, por quê? À medida que o vegetal vai se desenvolvendo, ele vai tirando os nutrientes do solo e vai exaurindo o solo. E aquele solo vai ficando, de um modo geral, excessivamente ácido e já não é legal para a maioria dos vegetais. E aí o carbonato ele chega para quebrar aquela acidez do solo, repondo o cálcio, que é um nutriente fundamental para o solo. E aí com isso você tem o desenvolvimento melhor do vegetal, tá? Casca do ovo, então, gente, ela tem esse sal de natureza carbonática. O carbonato de cálcio, gente, ele está presente também nas estalactites e estalagmites das... Opa, peraí, menino. Das cavernas. Deixa eu colocar aqui, ó. Cavernas. As cavernas, as estalactites e as estalagmites, elas são feitas, elas têm uma composição mineral muito variada, tá, gente? Mas tem carbonato de cálcio na sua composição. É por isso que em muitos locais a visitação ela é controlada. Tem cavernas aqui pelo Brasil que você entra, só entra se for acompanhado com guia, e mesmo assim tem que ser de 5 em 5, de 10 em 10 pessoas, não pode acumular muita gente. Por quê? Porque muita gente num ambiente com estrutura carbonática não é legal, porque a nossa respiração produz CO2. CO2 é um óxido de natureza ácida, e esse óxido de natureza ácida pode atacar a estrutura das estalactites e estalagmites. O carbonato de cálcio, gente, ele está presente também nas conchas do mar e nos corais, tá? Corais ainda tem acento, gente? Não sei, vou colocar aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? Não lembro. Os corais, galerinha, eles têm estrutura carbonática. A estrutura básica deles é carbonato de cálcio. E isso explica porque as águas dos oceanos, elas são águas alcalinas. Não sei se você sabe, tá? Mas o pH do oceano, ele é um pH levemente acima de 7. E tem que ser assim, porque no dia que a água do oceano acidificar, você vai ter um dano severo para as estruturas dos corais. Porque como os corais eles têm essa natureza carbonática, o que vai acontecer é que esse carbonato aí, em contato com uma solução ácida, ele vai se degradar, ele vai produzir aqui, ó, um sal solúvel. Não é legal, tá bom, gente? Então, para vocês verem, ó, toda e qualquer questão que esteja relacionada com carbonato de cálcio, a grande maioria vai trazer alguma ideia, alguma propriedade, alguma aplicação dessa característica alcalina desse sal. A letra D, a letra D aqui está errada, gente, porque a letra D não faz sentido. Ó, você tem sulfato de cálcio,
sulfato de cálcio e ácido sulfúrico. Um aqui não consegue neutralizar o outro, tá? E aí você tem uma reação que dissocia, depois produz H+, então ficou uma coisa aqui meio, tipo, não tem reação aqui, né? O que ele mostrou foi uma dissociação dos íons, tanto do sal quanto do ácido, não é uma reação em si, um com o outro. Aqui você tem bicarbonato de cálcio reagindo com água, produzindo uma base, água e CO2, mas espera aí. Bicarbonato reagindo com água, produzindo uma base, CO2 e água. Cadê o ácido aqui do reagente da letra E, não é? Porque como a questão fala em neutralização, então eu deveria imaginar que esse bicarbonato deveria estar reagindo com ácido, porque bicarbonatos podem neutralizar ácidos. No entanto, não foi isso que a letra E me mostrou. Galera, eu quero ouvir vocês nos comentários, gente. Deixe um comentário aqui, falem o que vocês quiserem falar. O que vocês acharam dessa resolução e entenderam tudo direitinho? Vocês têm alguma sugestão para a gente melhorar ainda mais? Coloque aqui nos comentários. Vocês sabiam de todas essas curiosidades desses sais? Eu quero ouvir vocês, gente. Coloquem aqui nos comentários. E não esquece, você quer me ajudar? Quer ajudar esse projeto? Quer fazer o canal crescer para chegar em mais alunos, crescer e trazer mais conteúdo para vocês? É só clicar no gostei, galera, e compartilhar nos seus grupos de alunos. Vou ficando por aqui. Muito em breve a gente volta. Estamos quase fechando a playlist do Enem PPL 2020. Não esqueçam, tá, gente? Esse aqui é o caderno azul. Tem muita gente que chega nos gabaritos, mas eu fui ver no gabarito a resposta está errada. Tem vários cadernos, gente. Então olha a cor do caderno antes de conferir gabarito. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!